novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THP. Sejam muito bem-vindos, ouvintes e espectadores do Papo de Garagem. Começando aqui mais um episódio e dessa vez temos a presença de nossa primeira convidada. Ela, Lauren Monteiro, CPO e CMO da Tembice. Vocês querem saber como vai ser esse papo? Segura um pouquinho, aproveita, dá aquela curtida, compartilhada, comenta e peteleco na sineta para não perder nenhuma novidade do programa Mobilidade Estadão. Seu Diego, aquela vinheta esperta pra gente começar. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Lauren. Você que é a nossa primeira convidada do Papo de Garagem. Muito prazer, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Já vou fazer meu jabá também para curtir as páginas da Tembice no Instagram. Eu gosto de gente assim que não perde tempo. No Twitter também, segue a gente, que tudo de mobilidade a gente vai postando por lá. Aproveitando que você já deu na lata do lado daí, eu vou dar na lata do lado de cá. Quanto que o uso de bicicletas cresceu durante a pandemia e qual a perspectiva para o futuro? Um pouco antes da pandemia, a gente já vinha num crescimento assim absurdo da utilização da bicicleta. Com a chegada da pandemia, a gente mudou um pouco o perfil dos usuários e um pouco o perfil que a gente tinha de viagens pré-pandemia, né? Então, a gente teve um período com muitos novos usuários, acho que também veio em função da orientação da OMS, que era um meio mais seguro, né? Um meio de transporte individual para locomoção no meio da pandemia. A gente, inclusive, lançou algumas features durante esse período para evitar contato com a estação, o mínimo possível. A gente fez também toda a comunicação, né? De qual que era a forma segura de usar, de pedalar usando a máscara, enfim. Nós utilizamos todas as orientações que veio do governo e da OMS também para a pandemia. E teve uma coisa legal que a gente fez no período, que foi uma pesquisa para entender como é que seria a aceitação das pessoas com a bike, né? E o que a gente viu é que 87% das pessoas estavam optando pela bike como meio de prevenção ao Covid e 90%, inclusive da nossa base, pretendiam continuar utilizando a bike no pós-pandemia também. O que a gente fez durante a pandemia? A gente deu gratuidade lá no início da pandemia para quem não estava utilizando e também para os profissionais de saúde. No final do ano passado, a gente voltou, como foi voltando as viagens de uma forma muito forte, a gente voltou com tudo. E o que a gente viu? Que a gente teve também uma entrada bem grande dos cicloentregadores nesse momento, que foram os grandes salvadores aí da gente trancadinho em casa durante esse período. Sim. E acho que até em função de todo esse aumento, a gente fechou uma parceria com o iFood. Hoje a gente tem o iFood Pedal, que eu acho que eu vou comentar um pouco lá na frente para você. Spoiler. Já temos um spoiler. Primeiro spoiler. E isso é interessante porque acredito que por ser um momento novo, gerou-se um monte de dados, um monte de coisas novas que vieram devido a tudo isso. E aí eu até falando disso, desculpa te interromper. Sim, por favor. Mas a gente viu bastante diferença mesmo nos dados sobre as viagens, né? A gente costumava ter, por exemplo, em São Paulo, muita viagem ali no trecho Largo da Batata, Faria Lima. E a gente viu que com a pandemia foi muito legal observar isso. Essas estações que eram mais perto das empresas tiveram uma quantidade de viagem menor, muita gente usando a bicicleta mais para esparecer mesmo, para ir no parque. Nos dias de finais de semana, a gente sempre teve a maior parte da nossa utilização no dia a dia de trabalho normal e nos períodos da manhã e do final do dia, que as pessoas iam para o trabalho e voltavam do trabalho. Com a pandemia, a gente viu que esses dados também mudaram um pouco. O uso ficou de uma forma não tão concentrada nesses horários e também os locais de utilização foram mais para parque, lugares abertos, enfim, orla, nas cidades que tem orla. Então foi bacana ver uma utilização de novas pessoas também. O nosso time de desenvolvimento, hoje, a gente trabalha com a metodologia de squads, então a gente tem os times de produto, tecnologia e dados trabalhando junto. São times multifuncionais que pensam num problema, desenvolvem a solução e fazem todo o processo do início ao fim. Então, por exemplo, tudo que a gente faz de melhoria na forma de cadastro, na redução de tempo de execução de um cadastro, melhoria nas formas de pagamento, como que os planos são mostrados, tudo isso a gente vê
como que é a jornada do usuário, como que ele utiliza o nosso aplicativo a partir dos dados, vê onde que ele agarra, por exemplo, e fala, putz, aqui ele tem dificuldade de seguir, porque a gente não está com uma informação adequada, vamos alterar. Tudo isso vem de informação de dados que a gente utiliza para melhorar o sistema, como histórico de viagem, porque era uma necessidade do usuário. Hoje também a gente faz uma coisa que é muito legal, que veio também de uma necessidade, que é mostrar para o usuário quanto que ele gastou de calorias, quanto que ele economizou de CO2 na pedalada, que era uma informação que a gente via que as pessoas queriam fazer e a gente deu a oportunidade deles saberem essa informação e também compartilhar, né? Então, por exemplo, a gente viu que muita gente tinha dificuldade de entender o tempo de uso da bicicleta. Então, a gente colocou um cronômetro e aí agora a gente tem também mensagens inteligentes que falam, seu tempo está acabando, está na hora de achar uma estação, enfim. Então, tudo que a gente faz, inclusive na usabilidade do aplicativo, na experiência do usuário, é baseado em dados e a gente também tem um time de pesquisa que ajuda em todos esses dados qualitativos. A gente trabalha bastante buscando o feedback do usuário do início ao fim da jornada. Então, todo ponto que é possível, a gente quer entender o que para ele foi bom, o que para ele foi ruim, e a gente trabalha muito no desenvolvimento do produto e do nosso serviço com base nesses dados para melhorar a experiência. Interessantíssimo. Então, vocês tiveram, uma transformação do que vinham ser os dados que vocês costumavam receber para esse novo momento. E aí vem a minha segunda pergunta, que é como os dados, eles guiam a logística de distribuição das bicicletas da Tembici? Bom, isso é uma pergunta super importante. Eu acho que é o core do nosso trabalho, é o que a gente mais faz no dia a dia. E é um super desafio, né? Porque a gente tem que estar no lugar certo na hora certa. Então, a gente tem que estar com a estação onde ela tem que estar e ter estação com bicicleta e sem bicicleta também, porque você precisa devolver e precisa ter espaço para devolver a bicicleta. Então, é um trabalho de logística imenso. E aí, como é que a gente usa os dados e tecnologia para fazer isso, né? Hoje a gente tem uma ferramenta de machine learning que ajuda a gente em tempo real a orientar o time de logística na distribuição das bikes, ou seja, onde que eu tenho que ter bike no horário da manhã, onde que eu tenho que ter bike no horário da tarde, quais as estações que precisam ter vagas, né, para você docar a bike de novo e que horário que isso precisa acontecer. Então, a gente se preocupa bastante em não ter estações nem 100% cheias, nem 100% vazias. Então, a gente tem um painel real-time que mostra para nossa logística onde é que estão as bikes, onde que está com estação vazia, onde que está com estação cheia, e a gente vê, através do histórico, aonde que a gente deveria ter essas bikes no horário correto. Então, a gente avalia quais estações performam melhor, por exemplo, quais que tem mais retirada de bike, quais que as pessoas devolvem mais bike, e aí a gente faz um trabalho muito grande de entender o perfil do usuário de cada estação, de cada local, para conseguir dar uma disponibilidade. Assim, uma das grandes metas do nosso trabalho é ter uma disponibilidade incrível para o usuário, para que a experiência dele seja positiva na hora que ele precisa pegar uma bike ou devolver uma bike. Além disso, a gente cruza também esses dados com as características do tecido urbano. Então, assim, cada cidade é uma cidade. Então, a gente olha, por exemplo, pontos de interesse, uma área que tem padaria, farmácia, escola, tem uma probabilidade maior de utilização. Aonde tem, por exemplo, transporte público, saída de metrô, ponto de ônibus. São vários dados, né, desse tecido que a gente também utiliza para alimentar nosso sistema. Então, desde da parte sociodemográfica, econômica e populacional, além da segurança também, que é super importante. Então, onde tem ciclovia, onde não tem ciclovia, isso tudo a gente usa para fazer uma logística que consiga entregar o melhor serviço, né? Além de manter as estações funcionais para o usuário, é também onde que a gente coloca essa estação, onde que faz mais sentido colocar uma estação. E a gente descobriu, inclusive, ao longo do tempo, quem andava nas laranjinhas aí vai saber, que a gente tinha as estações um pouco mais espaçadas. Então, você tinha que pedalar um pouco até chegar numa nova estação. Hoje, parece que quando você olha para a cidade, tem laranjinha espalhada para todo quanto é lugar. E é uma verdade, porque a gente entendeu que as estações, de forma mais densa, funcionam muito melhor. Então, ter estações mais pertinho uma das outras faz com que seja mais agradável e mais produtivo para a pessoa que está pedalando. E isso vai, assim, de todos esses dados até qual cidade é mais propícia para as pessoas pedalarem mais, qual cidade que faz sentido, enfim, a gente usa esses dados para todas essas definições. E isso é legal que esses dados, eles também acabam, e lógico, dadas as atitudes tomadas, eles incentivam o comportamento e o compartilhamento de bikes.
bike. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vive em São Paulo, eu não tenho bike aqui, até por uma coisa que você citou, questão de segurança, de vez em quando você se sente meio assim, então a bike compartilhada também te traz, talvez, essa questão de segurança. Particularmente, eu sou suspeito pra dizer, mas eu tô curtindo o papo de garagem. Já deixou teu like? Deu aquela compartilhada? Peteleco na sineta, não perde nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. E aí, aproveitando, por que a bicicleta compartilhada ela faz mais sentido do que se ter uma bicicleta própria para mobilidade urbana? Acho que primeiro de tudo o que a gente mais quer como propósito é que as pessoas pedalem. É melhor para o meio ambiente, é melhor para conhecer a cidade. Eu acho que é uma outra relação que você tem com a cidade quando você pedala, quando você caminha também. Eu acho que é isso que a gente gosta também de... A gente até... Nossa visão é mudar uma cidade uma pessoa por vez. A gente também é super a favor das bikes próprias. Agora, tem as facilidades da bike compartilhada, né? Que a gente usa todo um sistema que são com docks, né? Que são com estações. É uma garantia para o usuário que ele vai ali, vai conseguir achar uma bike ali, diferente de você não sabe se vai ter uma bike na sua esquina ou não. Ali você sabe que tem uma estação naquele lugar. Então isso já garante uma previsibilidade e uma garantia. E além de toda a manutenção, a gente tem um time gigante de manutenção e a gente faz isso incansavelmente para manter o freio funcionando, o pneu cheio, o banco regulável, enfim. Nada mais triste do que descer no prédio e pegar a bike com o pneu vazio, né? E ter que, na hora que vai pedalar, ter que ir fazer. E voltando com essa questão que você falou sobre compartilhamento e quanto ela ajuda, você citou o spoiler, olha o spoiler agora, sobre a questão do iFood, da parceria de vocês. Você falou também sobre as estações próximas que acabam auxiliando, e isso me vem à cabeça. Qual a importância, né, das bikes na micromobilidade e nas operações de delivery? A gente fez tem até um dado de uma pesquisa recente de 2019, que foi feito pela Aliança Bike, que diz que 60% dos entregadores ciclistas, né, de aplicativo estava usando o modal para essa finalidade. Então, assim, a gente acredita que a utilização da bike não é só super positiva para o entregador, como também para o meio ambiente. E aí, quando a gente viu, inclusive, esse crescimento do uso da bike para cicloentregadores, a gente falou, bom, a gente precisa ter um produto para eles, né, que realmente atenda às necessidades. Então, a gente, por exemplo, tem viagens de 1 hora. Para o entregador, vale mais a pena ter mais tempo com a viagem. Então, tudo a gente fez também com base em dados e como é que era a utilização deles, né? Então, hoje, o nosso plano para o entregador conta com um tempo de utilização de 4 horas, por exemplo. A gente fez essa parceria com o iFood em 2020, que a gente lançou, e é um projeto exclusivamente para entregadores. Tem um diferencial muito especial, que é a gente conta com bikes elétricas exclusivas para eles, porque como são pessoas que pedalam muito durante um dia, a bike elétrica já facilita aí no exercício físico durante o dia. Então, são bikes elétricas. O que a gente viu também é a necessidade de ter um espaço de apoio, que a gente chama hoje de iFood Pedal, então um lugar que eles podem descansar, beber água, carregar o celular, guardar o pack, né, que eles usam para fazer as entregas. Então, vem com esse ponto de apoio e também com o Pedal Responsa, que é um curso digital com conteúdo formativo de conscientização do desenvolvimento que foi feito pelo Instituto Aro 60, que é uma organização sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta para reduzir as desigualdades sociais e contribuir para tornar as cidades mais resilientes. Então foi um lançamento, acho que super bacana. A gente começou em São Paulo, temos estudado aí a possibilidade da gente abrir ainda mais esse projeto, porque tem sido um sucesso essa parceria. E espero que esse sucesso continue crescendo. Com certeza, com certeza. Acho que é bom para todo mundo. Sim, porque até fazendo a piadinha, estão indo num bom caminho. Seu Diego depois edita isso aí. E eu acho que assim, tem um ponto principal nesse sentido, que o nosso principal objetivo também é democratizar o acesso às bicicletas, né? Para tornar acessível para todo mundo. Então, vem aí junto com o nosso propósito. Até um ponto, assim, não sei se você já acompanhou os outros papos de garagem, mas uma coisa que todos os convidados costumam citar aqui é, de fato, essa importância que os dados têm para as tomadas de decisão e para melhorar, sim, de fato, venha a ser experiência de usuário, ou então até soluções para o próprio trânsito, né? Como você bem colocou. Poxa, é tão rápido o papo, né? Porque eu só tenho mais uma pergunta para te fazer agora. Para a gente fechar, como que você enxerga o futuro da micromobilidade e qual a importância da bike nesse cenário?
Bom, acho que tem alguns dados aqui que são importantes para responder isso. 70% das viagens hoje realizadas nas grandes cidades têm distâncias menores do que 8 quilômetros. O que isso significa? Que você poderia fazer de bike. E a gente hoje usa carro para tudo. Então, ou com aplicativo, ou com carro próprio, enfim. Tem uma oportunidade gigante de redução de emissão de CO2, de cidades mais humanas, né? De cidades feitas para o pedestre e para o ciclista e não só para carros, né? Que é incrível, assim, a oportunidade que a gente tem de mudar um pouco como a gente vive, né? Eu acho que a pandemia também trouxe um pouco isso, do quanto a cidade que a gente vive, do jeito que ela é, não é a forma mais saudável da gente viver, né? Então, acho que tem um potencial super gigante no sentido da micromobilidade e a gente acredita que o continente tem um potencial de até 300 mil bikes com estações fixas até 2026. Então, assim, é um espaço ainda super pouco utilizado, super pouco trabalhado, que a gente acredita que tem um potencial gigante para acontecer. E a gente hoje tem 70% desse market share, né? Mas tem uma previsão de crescimento exponencial. Então, a gente pretende continuar investindo fortemente em tecnologias que resultem em melhorias para as cidades, as bikes elétricas, expansão em novas parcerias nesse sentido. Ai, que maravilha. Imagina um 2026, todo mundo mais saudável, todo mundo andando de bike. Nossa, ia ser demais, né? Eu tô dentro. Poder sentir o ventinho no rosto, admirar uma árvore que passou, em vez de estar no trânsito, sentado num carro, esperando o tempo passar. Loren, mais uma vez eu agradeço a sua presença. Muito obrigado por ser a primeira convidada aqui do nosso Papo de Garagem. E antes de ir embora, eu vou deixar a minha costumeira dica de ouro. Saber ouvir é quase que responder. Loren, aquele último recado pro pessoal de casa? Gente, obrigada demais pelo papo. O último recado é: sigam a gente nas redes sociais, tem Bici, tá no Instagram, a gente tá no Twitter também, acompanha tudo sobre mobilidade por lá. E é isso, pessoal. E quem não testou as laranjinhas, tá na hora de testar, né? Vamos conhecer o serviço. Eu achei muito fofo esse apelido. Muito obrigado a todos, obrigado, Loren, e até o próximo Papo de Garagem. Ei, antes de ir embora, confere o trailer do nosso patrocinador. É das estrelas. Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THP.